Olá, meus crianças, tudo bom com vocês? Vamos embora para mais um vídeo e hoje eu vou falar de um assunto super importante que vai dar muito pano para manga. A gente vai ter muita coisa para falar. Vou falar sobre inclusão escolar. A escola está preparada? Não sei. Vamos conversar sobre isso, baseado, claro, gente, mais uma vez, na minha experiência, na minha vivência, naquilo que eu vejo, naquilo que eu interpreto sobre, tá? E além de ser minha opinião, é a minha experiência baseado com as introduções que a gente teve aqui em casa, tá bom? Sem demora, antes de mais nada, né, sem perder muito tempo, simbora pro vídeo, né? Roda a vinheta. Então, gente, falar sobre inclusão escolar é um assunto meio delicado, né? Porque divide aí, eu acho que é um assunto que divide muitas opiniões. Muita gente é a favor, muita gente é contra. Na verdade, eu acho que pouca gente é contra e muita gente é a favor. Mas eu também sou a favor se aquilo acontecesse de fato como deveria acontecer, né? Mas é um assunto bem polêmico, né? E eu quero falar para vocês aqui, dividir não só a minha opinião, como falar baseado na experiência que foi as 3 introduções, tá? As 3 tentativas de introduções que a gente fez aqui em casa e foram frustradas, porque acabou de uma forma bem ruim, tá? Então, assim, eu vou passar para vocês o meu relato e a minha opinião. Mas antes de mais nada, eu vou começar falando para vocês o que é inclusão escolar, né? A inclusão escolar é um conceito, né, relacionado a... Bernardo tá rindo porque a gente tá fazendo cosquinha nele. Mas eu vou continuar. Vai ter um fundo aí. Se não tiver uma furadeira, vai ter Bernardo rindo. Porque eu moro em um apartamento, tem um vizinho que mesmo hoje, sábado, às 5 horas da tarde, ele tá furando a parede, é proibido. E do outro lado aqui tá Bernardo e Cindy beijando, fazendo cosquinha no Bernardo, Bernardo rindo. Beijando, ele tá querendo bacon. Ah, beijando. É bacon dele, ele tá querendo beijo, né? Enfim. Conceito de inclusão escolar, vambora, né? Perdemos aqui o foco. O conceito da inclusão escolar, ele está relacionado à permanência dos indivíduos na escola, né? No âmbito escolar, independente da sua condição física, intelectual, raça, cor ou religião, tá? O objetivo principal é tornar essa educação possível para todos, tá? Respeitando, claro, as diferenças e deficiências. Então, assim, esse é o conceito, tá? O que é inclusão? Isso é o inclusão, tá? Por isso que é proibido as instituições negarem a matrícula, tá? Baseado nesse conceito, porque é direito daquela criança, né, ter acesso à educação de qualidade e, claro, adaptada à sua condição física, intelectual, né, religiosa. Ela não pode ser excluída de nenhuma forma, tá? No âmbito escolar. Então, falando de conceito, na teoria, como deveria ser a inclusão escolar? Na teoria, as escolas deveriam estar preparadas para essa inclusão. Ou seja, se a escola, para ela estar preparada para a inclusão, toda a escola deveria ter elevador, tá? Principalmente se a escola tiver mais de um andar, né? Ela deveria ter elevador para um cadeirante, né, poder conseguir se locomover, um cadeirante ou uma pessoa com mobilidade reduzida, né, poder se locomover. Ela deveria ter aquelas rampa de acesso, deveria ter aquelas faixas indicativas para pessoas com deficiências visuais, né, para poder se locomover e saber onde que vão. Todos os profissionais deveriam estar habilitados com a língua de sinais, tá? Deveriam saber se comunicar em língua de sinais para poder atender as pessoas com problemas auditivos ou deficiências auditivas, surdos e mudos, né? Então, assim, isso é um dos conceitos, tá? O que na teoria deveria ser? A escola deveria estar preparada. A parte física, né, deveria ser preparada. A estrutura tem que ser preparada para essa inclusão. É o primeiro passo, né? Isso teoricamente, né? Segundo passo, teoricamente, os profissionais deveriam ser preparados para a educação inclusiva, né?
Então alguns profissionais teriam que passar por uma reciclagem, alguns precisariam, a prefeitura, o governo, né, precisariam providenciar para eles uma preparação de como fornecer essa educação, né, inclusiva, adaptando materiais e adaptando a educação em si para todos daquele ambiente ali, todos daquela sala de aula, né, sem aplicar uma aula mecânica, né, generalizada, e sim adaptativa a todos, trazendo assim a inclusão. Outro fator, aqui principalmente em Contagem, né, eu acredito que isso é em âmbito nacional, mas eu vou falar de Contagem porque é a lei que eu tenho mais próxima, a última lei que eu li, tá, é estadual, municipal. Todas as escolas de Contagem, para elas poderem atuar como escola inclusiva e para ela poder ter fechado a escola especial, porque aqui de Contagem ela foi fechada, né? E para ela fechar é porque o município ele adotou a ideia de que todas as escolas eram inclusivas. Mentira! Só que para ele adotar isso, existiam critérios na lei, que eu tô falando da parte teórica, tá, gente? Na teoria do município de Contagem, todas as escolas teriam que ter uma sala especializada, uma sala de educação especial, aonde a professora do AEE, tá? Porque eu vou colocar aqui para vocês o que é AEE, tá? O que significa. E aí, então tem uma professora do AEE, que é a professora de educação especializada, né? Que é a professora que faz educação inclusiva aqui em Contagem, e inclusive é ela que faz o plano de ensino para essas crianças, para que essas crianças sejam atendidas, né, e elas tenham uma certa evolução esperada dentro do ambiente escolar, com a educação adaptada para elas. De acordo com a lei, cada escola deveria ter uma sala e um profissional desse para trabalhar na escola, tá? De acordo com a lei aqui, um profissional desse atenderia toda a escola. E ela faz atendimento normalmente de 1 a 2 vezes por semana com essa criança. Então, na teoria, cada criança tem direito a um monitor escolar, né? Que aqui eles falam que é como se fosse um cuidador, né? Que vai auxiliar ele no desenvolvimento das atividades básicas do dia ali em horário escolar, né? Por exemplo, se uma criança usa a fralda ainda como Bernardo, então ela vai ficar de olho para trocar a fralda, né? Ficar de xixi, cocô, ajudar a se alimentar, beber água, ajudar até a desenvolver as atividades da sala. E vai ser orientada por essa professora do AEE a desenvolver esse plano de ensino com ele na hora da sala de aula, porque é ela quem tá ali com ele, tá? Os professores, né, adaptados a fazer uma educação inclusiva, né, ou seja, adaptar as aulas, né, de acordo com a dificuldade respeitando a dificuldade e limitação de cada aluno. E os materiais escolares que o governo libera deveriam ser materiais escolares adaptados para cada aluno, respeitando a sua limitação intelectual, física, religiosa, né, respeitando qualquer tipo de inclusão que aquela criança tá sendo feita, né? Essa teoria, gente, é lindo, né? Nossa, se fosse tudo assim seria maravilhoso, a gente não teria problemas, né? Mas agora vamos para aquela pergunta básica. E na prática? É assim que acontece mesmo? Não sei, me responde aí você. E na prática, como é que é aí na sua cidade? Aproveita, já para esse vídeo aqui agora e já comenta aqui pra mim. Na sua cidade, como é que é a prática da educação inclusiva? Funciona? Seu menino não teve dificuldade de conseguir monitor? Sua criança tem monitor? Tem essa sala de educação especializada? Tem um professor que acompanha? Tem plano de ensino desenvolvido especialmente para o seu filho? Os materiais são adaptados para ele? A aula é adaptada para que ele aprenda? Ele está desenvolvendo? A escola presta conta do A escola, ela te fornece as informações corretas de como foi o dia do seu filho? Se ele comeu, se ele se alimentou? A alimentação. A outra coisa na teoria, gente. A alimentação tem que ser adaptada à alimentação daquela criança. Você tem uma noção, é muito difícil, tá? Porque as escolas, elas burocratizam isso, né? Você tem que levar, para você ter a adaptação alimentar do seu filho feita, você tem que levar um laudo médico, descrito que ele tem seletividade alimentar, descrito o que ele come, e aí isso vai ser entregue para o nutricionista vai entregar para o governo, e sabe lá Deus que dia que o governo vai providenciar a alimentação exclusiva do seu filho. Então isso é muito complicado. O Bernardo
Bernardo já ficou muito bravo porque acabou o leite que eu mandei e ele queria mais leite. E ele ficou muito bravo, ele teve o início de uma crise na escola. E a escola não pôde fornecer leite para ele tomar, tá? Então é algo para mim muito sério, porque você prefere desencadear uma crise de uma criança do que fornecer leite, né? E isso aconteceu comigo. A alimentação do seu filho foi respeitada? Ele está recebendo o alimento adaptado para ele, de acordo com a seletividade alimentar dele? Como está sendo na sua cidade? Conta para mim como está sendo a sua experiência com a introdução escolar, com essa inclusão escolar. Funciona para você? Você é a favor? Ou você é a favor da escola especial? Da educação especial? Fala para mim. É um assunto polêmico, mas eu quero saber a sua opinião. Já aproveita, logo de cara, para esse vídeo e já comenta aqui pra mim. E se tá gostando, já aproveita pra deixar o seu like, tá? Já desce o dedo no like aí, já deixa o seu like e já se inscreve, tá? Não esquece. Mas eu vou dizer pra mim, na prática, e eu já vou dizer a minha opinião, tá? Na prática, aqui em Contagem, não funciona assim. Tá? Eu vou falar da minha cidade, da onde eu moro e da onde eu tive as experiências, tá, gente? Aqui em Contagem, a cidade adotou que todas as escolas são inclusivas e por isso todas as escolas especiais da cidade foram fechadas. A gente não tem escola especial mais e todas as escolas são inclusivas. Então as escolas não podem se recusar, né, a matricular, até porque o município não tem escola especializada. Ok. Só que para isso, como eu falei, cada escola teria que estar adaptada para receber essas crianças. Só que não é o que acontece, tá? Aqui, o professor do AE, aqui em Contagem, ele está na média cuidando de 2 a 3 escolas, o que é proibido por lei, porque ele deveria estar cuidando apenas de uma. Não são todas as escolas que têm as salas especializadas para esse professor fazer atendimento. Então, a gente tem que deslocar as crianças no contraturno para a escola onde aquele professor do AE atende nos dias de atendimento, que normalmente acontecem uma vez por semana. O que para uma criança autista, principalmente do nível 2 e 3 de suporte, é muita coisa. Eu vou falar do nível 2 e 3 de suporte, porque tem crianças do nível 1 de suporte que também é uma sobrecarga enorme fazer 2 atividades no mesmo dia, mas algumas vão ser mais maleáveis, vão conseguir. Já quando a gente vai para o nível 2 e 3 de suporte, elas são muito mais rígidas e sentem muito mais a sobrecarga, o que isso acaba sendo inviável de acontecer, tá? Então a gente não tem só uma dificuldade, a gente tem quase é quase impossível praticamente de fazer. A gente pode até fazer, mas aquela criança não vai produzir, não vai evoluir, a gente não vai ver evolução naquela criança, aquela criança vai ficar super sobrecarregada, super estressada, provavelmente a tendência de ter crise é enorme, a tendência de regredir é enorme, no caso do Bernardo, que na sobrecarga ele regride, ele se isola, então isso tudo acontece, tá? O que é proibido por lei. Então a cidade ela fechou uma educação especializada e não está respeitando nem a própria lei que ela desenvolveu para poder fechar essa educação especializada. Monitor. Todas as crianças têm direito a monitor, mas infelizmente não são todos que têm. E isso eu posso dizer com propriedade, não só de Contagem, mas isso foi uma briga muito grande no início do ano nas escolas de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité, da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, eu posso dizer com mais propriedade. Falta de monitores escolares. A gente viu no início do ano as escolas se recusando a fazer matrícula, inclusive aconteceu com a gente, com o Bernardo. A escola recusou a recebê-lo porque a prefeitura não havia enviado o monitor dele, e ele, como ele é uma criança nível 3 do suporte, agressivos, fraldas, a escola falou que ela não tinha viabilidade de receber o Bernardo para aula sem monitor. Então o Bernardo ficou 2 semanas após o início de aula em casa, aguardando a prefeitura enviar a monitora, e a monitora só foi enviada depois que eu entrei em contato com a Secretaria de Inclusão, falando que eu ia abrir um processo no Ministério Público contra a prefeitura. Eu usei tudo que eu podia usar para poder ter o direito da monitora do meu filho. Então, assim, isso foi uma dificuldade não só minha, mas de muitas mães. Eu participo de vários grupos de mães com crianças com deficiência
que estava sem monitor, a criança estava tendo que, a mãe estava tendo que ir para levar a criança para a escola e ficar lá o período da escola todinho, voltar, porque não tinha monitor para acompanhar o filho, sendo que na lei fala que eles têm direito de ter esse monitor, tá? O que está acontecendo aqui também em Contagem, que aconteceu no ano retrasado, ou melhor, no ano passado, diretoras de escolas não solicitando para a prefeitura a quantidade de monitor completo para cada criança. Ela estava solicitando monitores para salas, dizendo que a monitora ela poderia atender de 2 a 3 crianças, no caso de autismo ou crianças com deficiência. Podia atender de até 3, até 4, na verdade, o diretor chegou a falar para nós, que poderia atender até 4 crianças da mesma sala. Então, assim, sendo que é impossível, gente. E aí, depois que com o Bernardo lá, e que eles acabaram disponibilizando uma monitora, mas também a gente teve que fazer uma reunião, a gente teve que chamar pessoas de órgãos, da Secretaria de Educação, enfim, a gente tem que fazer mais o bom algazarra. O Bernardo fugir. E aconteceu deles perderem o Bernardo na escola. O Bernardo fugiu da sala, eles perderam o Bernardo na escola. E aí sim que eles disponibilizaram uma monitora explosiva pro Bernardo, que eles entenderam que o Bernardo não conseguiria... a monitora não conseguiria dar conta do Bernardo e de outras crianças, porque o Bernardo é uma criança que ele precisa de uma atenção de uma forma mais interina. Então a pessoa ela não consegue dividir, porque um piscar é o suficiente para ele. Então é outra coisa que na prática, gente, não funciona. Monitor é muito difícil de conseguir, tem muita gente sem. E aí eu vou explanar mais ainda. O monitor tem essa dificuldade de conseguir, não só aqui. Tem uma pessoa, ela até é bem famosa no Instagram, ela tem também um canal no YouTube, chama Elisângela. Eu vou deixar aqui o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá? Seguem lá, gente, é um canal ótimo, ela dá muitas dicas de como fazer terapias em casa, de como você mesmo aplicar as terapias no seu filho. A filha dela evoluiu bastante, a filha dela era bem... não verbal, era bem rígida e tem evoluído bastante. Gente, é um ótimo canal para se seguir, tá? Vou deixar essa dica, aproveita essa deixa, para esse vídeo aqui, corre lá, segue ela e coloca lá nos comentários dela, tá? Vim pelo canal da Larissa Macedo. Coloca lá que você veio pelo meu canal, que foi eu que te indiquei. Eu também tô indicando o canal dela, porque é um canal que eu gosto de seguir, tá? É o Instagram que eu gosto de seguir. Eu vou deixar os canais dela aqui, tá? E ela mora em Santa Catarina, gente. Ela é do Nordeste do país, tá? Ela morava no Nordeste quando ela recebeu o diagnóstico, mas hoje ela mora em Santa Catarina. E o relato que eu vou falar aqui, que eu vi no vídeo dela, ela é de uma escola lá em Santa Catarina, tá, gente? Uma escola particular, a filha dela escolheu uma escola particular e a filha dela não tem monitora, tá? A escola não providenciou monitora, porque tem muita escola particular que quer cobrar a parte pela monitoria e não pode, é proibido por lei. Mas é o que eu falei, teoria é uma coisa, prática é outra. E a filha dela não tem, só que a filha dela ela tem uma dificuldade nas pernas. A filha dela tem as pernas mais fracas. Isso é normal do autismo, tá, gente? Motricidade, isso é normal do autismo. E ela tem uma dificuldade assim, o joelhinho dela é fraco. Dependendo de como ela estiver andando, correndo, descendo, ela cai e machuca. O joelho dela falha. Ela tem essa dificuldade do peso. E aí a mãe dela falou com isso na escola, que era pra ter cuidado com ela na hora de descer a escada, que a escola tinha escada e ela estuda na sala de cima. E aí a filha dela caiu 2 vezes, machucou muito o joelho. E a mãe dela brigou na escola, a escola simplesmente falou com ela assim: será que a gente faça o quê? Que a gente fique babado da sua filha? Que a gente fique segurando, pegando na mãozinha dela pra ela descer a escada, uai? Ninguém vai ficar correndo atrás da sua filha aqui não, segurando sua filha não. Gente, isso não é inclusão. Se é uma necessidade daquela criança ter esse cuidado em relação a isso, a escola deveria ter respeitado isso, entendeu? Pra mim isso não é uma prática inclusiva. Ela não tá dando a oportunidade daquela criança realmente poder ser criança naquela escola. Porque ela foi informada que a escada é um problema para aquela criança e mesmo assim ela não tá dando cuidado devido para aquela criança. Tá trazendo até prejuízos físicos, né? Machucando fisicamente aquela criança. Então tem várias, então pra mim na prática não funciona. A teoria é linda da inclusão escolar, a teoria do conceito é lindo, mas infelizmente na prática os municípios burlam isso, não funcionam, fazem de qualquer jeito, quer simplesmente jogar as crianças lá e acha que vai funcionar assim. A criança que se vire, tá? Eles continuam aplicando um método de aprendizado mecanizado e acha que a criança que tem que se adaptar àquele método mecanizado, acha que não tem que fazer uma
adaptação na aula, numa adaptação dos materiais. Então fica forçando a criança, não respeitam as limitações das crianças, não respeitam os comportamentos, a criança que fala comportamental, a criança que fala que consegue se comunicar verbalmente. Não respeitam as limitações que aquelas crianças apresentam, ficam forçando, desencadeando crises, desencadeando N coisas. E o principal, gente, para mim, que deveria acontecer, que as escolas deveriam entender que isso é muito importante, o principal que deveria acontecer e não acontece a escola não entende que deveria ser importante essa parceria entre escola e família. A escola deveria entender que a família é a maior parceira da escola e não inimiga, sabe? Eu falo por mim, eu fui muito atacada já na escola do Bernardo, simplesmente porque a professora está mais preocupada em me contradizer com aquilo que eu falo do que simplesmente respeitar as limitações do meu filho, sem dizer que a escola mente, gente, a escola mente. Eu falo por mim, tá? Se aconteceu com vocês diferente, deixa no comentário aí, porque eu quero muito ler que isso não é em todo lugar, não é em todas as escolas que é assim, não é essa a realidade de todo mundo. Que eu vou ficar muito feliz em saber que pelo menos vocês estão tendo sorte, porque eu, infelizmente, as 3 introduções que a gente tentou aqui em casa foi desastrosa. Isso na pública, né, gente? Isso na pública, tá? A gente não tentou particular ainda porque a gente, não tem tempo, para poder fazer essa introdução na escola particular. Mas na pública, as 3 introduções que a gente fez foram bem frustradas. Então, assim, são relatos com coisas assim que eu falo assim que a inclusão não funciona. Ela não tá funcionando, ela não tá fazendo da forma correta. Os estados e os municípios não estão respeitando a própria lei, e não estão fazendo a inclusão de um jeito acertativo, de um jeito que funcione, de um jeito que seja bom para a família, para a escola e principalmente para a criança, para que a criança entre lá para desenvolver, ela não fique só lá passando tempo. A criança não tem que ir lá passando tempo, porque a diretora chegou a falar isso para mim, tá, gente? Porque aqui como que eles não podem, a gente não pode repetir, e pra gente tanto faz, a gente só vai passando mesmo. Então, assim, é complicado a gente falar assim que você vai estar dispondo. Igual aqui em casa a gente tem que pagar R$300 por mês para o Bernardo ir para a escola, você tem um gasto, você tem um custo, você tem um desgaste emocional, psicológico para aquilo funcionar. E ainda para chegar lá sabendo que ele tá lá, Deus dará, e não sabe nem se tá respeitando, se não tá, se tá agredindo, é complicado. Então eu acho, gente, eu sou a favor da educação especial, eu sou a favor das escolas especiais, porque eu acho que lá tinham profissionais especializados para aplicar uma educação sim inclusiva, porque para mim isso seria uma educação inclusiva. Aplicar uma educação que funcione, você vê uma criança progredindo, uma criança com deficiência intelectual, de repente aprendendo a fazer coisas básicas do cotidiano, a quem sabe falar, a verbalizar. Então, assim, isso pra mim seria funcional. Eu ver que meu filho tá indo e realmente ele tá progredindo. Então, eu sou a favor da educação especial, porque pra mim a educação inclusiva não funcionou até hoje. Pra minha família, pelo menos eu estaria mais tranquila sabendo que meu filho estaria com profissionais que são especializados para cuidar dele, são especializados para aplicar nele uma educação de uma forma adaptada a ele, de uma forma que ele iria absorver. Então eu sou a favor. E você? Me fala aí, você é a favor da educação especial? Você é a favor das escolas especializadas? Como é que é aí? Novamente, deixa um comentário aí. Por favor, fala pra mim que você passou uma experiência diferente. Vem me contar, vai, porque eu preciso ter esperança aqui. Nem tudo está perdido, É isso. Então, gente, se você ficou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, já deixa seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, para o vídeo, vai se inscrever no canal. Tem vários outros vídeos bem legais pra você. Vários vídeos falando vários outros sobre outros assuntos, inclusive dando várias dicas. E claro, se você ainda não comentou, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa e obrigado por ter ficado comigo até o final. E é isso, eu vou parar aqui que o vídeo tá enorme, é um assunto, como eu falei, bem polêmico, que dá muito pano pra manga, dá assunto demais, a gente vai deixar que a gente vai falando aqui até amanhã, Mas é isso, gente, obrigado pela companhia, beijo, tchau, até o próximo vídeo, viu? Obrigado!